E queria convidar os irmãos a fazerem o favor de abrirem as vossas Bíblias. Certamente os irmãos já sabem aonde. Temos vindo a estudar uma carta ao longo de vários meses e por isso ela já deve estar presente nas nossas mentes. Mas para os nossos convidados ou para aqueles que nos estão a visitar, queremos convidar a abrirem Filipenses capítulo 4. E hoje então chegamos ao fim do estudo desta carta, Filipenses capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 19 até ao versículo 23. Filipenses 4, de 19 a 23. E diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Hoje o tema da mensagem é bênçãos de Deus. E por si só, o tema já nos toca. Todos nós gostamos de pensar em bênçãos. Todos nós gostamos de ser abençoados. É verdade ou não é? Quem é que não gosta de ser abençoado? Acho que todos nós, ainda mais pelo nosso Deus. Todos nós queremos ser alvo das bênçãos de Deus. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo expressando as bênçãos de Deus, invocando as bênçãos de Deus sobre esta igreja. E é claro que o texto de hoje ele vem na sequência do texto anterior. Nós vimos na semana passada a relação da igreja com o apóstolo Paulo. Uma relação de amor, uma relação de generosidade. Uma igreja que estava a abençoar o ministério do apóstolo Paulo. Estava a abençoar através das suas ofertas, mas também através de homens, através do envio de alguém para estar com ele. E como alguém que está condicionado dos seus momentos, precisa de alguém que venha ao seu encontro, que possa estar com ele. E Paulo estava preso. Não tinha, assim, um grande conjunto de visitas. Não podia ele ir ao encontro dos seus irmãos. Então era necessário que os irmãos fossem ao encontro dele. E esta igreja providenciou então alguém para estar com o apóstolo Paulo neste tempo de prisão. A igreja de Filipos era uma igreja generosa e o apóstolo Paulo expressa a sua gratidão por aquilo que a igreja tinha feito para com ele. Foi a única. Outras igrejas tinham mais obrigação, outras igrejas tinham mais condição de o fazer, mas foi esta igreja humilde que estendeu as suas mãos para abençoar o ministério do apóstolo Paulo. E assim como ela estava a abençoar, agora o apóstolo Paulo fala que ela seria alvo das bênçãos de Deus. Porque aquele que abençoa acaba por ser abençoado. E aqui nós vemos claramente isso. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo expressar bênçãos sobre esta igreja. Invocas, refere, expressa o seu desejo de que esta igreja seja abençoada. E a primeira bênção que nós encontramos é o cuidado de Deus. O cuidado de Deus para com estes irmãos. No versículo 19 e 20, nós encontramos então refletido esse cuidado. Uma igreja que se dá é uma igreja que atrai as bênçãos de um Deus dadivoso. Porque o nosso Deus é um Deus que se dá. É um Deus que concede. E uma lei infalível do cristianismo é esta: dai e se vos há dado. E Jesus acrescenta: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão a vós. E como esta igreja tinha sido uma bênção para o apóstolo Paulo, também ele expressa o desejo que
Deus possa derramar, Deus possa suprir as necessidades daqueles irmãos. E assegura-lhes isso mesmo. Assegura-lhes que Deus havia de suprir as necessidades deles. Porque o Deus de Paulo é o mesmo Deus que nós temos. Um Deus dadivoso. E é interessante que Tiago, na carta que escreve, diz o seguinte: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá de cima, descendo do Pai das luzes, no qual não pode haver mudança, nem sombra de variação. E as melhores bênçãos que nós podemos receber, elas vêm de Deus. A bênção da salvação não foi fruto de nossos méritos, não foi fruto da nossa iniciativa. Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para nos resgatar dos pecados, para nos dar vida e vida com abundância. Mas, junto a esta bênção, é a bênção de sermos filhos. Ele salvou-nos para sermos seus filhos, filhos amados. Ele adotou-nos na sua família. E sabem que, como filhos de Deus, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança à nossa espera. Mas já agora podemos contar com o cuidado contínuo do nosso Deus. Ele dá-nos aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada terrena. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então vemos aí bênçãos que Deus derrama sobre nós. Este Deus que é dadivoso, Ele concede-nos dádivas. Já referimos algumas e podemos continuar a referir outras. Por exemplo, a dádiva da sabedoria. O Tiago, na carta que escreve, ele fala de dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena. E ele fala que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Peça. Porque dele é que procede a verdadeira sabedoria. Ele também nos abençoa no dia a dia. Ele supre as nossas necessidades relacionadas com o pão. Ele tem nos concedido o pão para cada dia. E por isso Jesus, falando aos discípulos, ele disse-lhes: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Como é bom nós sabermos, como é bom nós termos presente que o nosso Deus supre as nossas necessidades. Ele não é um Deus que se esquece de nós, Ele supre. E Ele sabe muito bem quais são as necessidades que cada um tem. Ele conhece-nos muito bem. Às vezes nós sabemos que alguma coisa não está bem conosco, mas não sabemos o quê, mas Deus sabe. Deus sabe quais são as nossas necessidades. E Ele é uma fonte inesgotável. As riquezas do nosso Deus são inesgotáveis. Deus é riquíssimo e ilimitado, como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Ele disse a esta igreja, em capítulo 9, do versículo 8 a 10, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então vemos aqui o apóstolo Paulo aqui a escrever aos crentes em Filipos, dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza. Esse Deus que é rico, esse Deus que conhece as nossas necessidades, Ele supre.
Ele supre as nossas necessidades. E aquela comunidade, ela podia sentir isso mesmo. Era uma igreja que estava a experimentar o cuidado de Deus. Uma igreja que, tendo poucos recursos, quis participar naquela oferta destinada aos judeus na Judeia, que estavam a passar fome, que estavam a passar por necessidades, e aquela igreja associou-se. Igrejas da Macedónia, como diz no capítulo 8 de 2 aos Coríntios, que se deram por completo. O nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Ele conhece-as. Ele sabe muito bem aquilo que nós precisamos para o dia a dia. E se nós vivemos na dependência dele, vamos experimentar o seu cuidado. Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Mas vejam, em Cristo Jesus, é pelos méritos de Cristo que nós obtemos alguma coisa. Não é porque nós nos tornamos merecedores. Porque eu sou bonzinho, Deus vai me abençoar. Porque eu dou ofertas e dízimos, Deus vai dar-me em dobro, em triplo. Não, é por Cristo Jesus. É por mérito dele que nós alcançamos alguma coisa. Deus não é um Deus com quem nós possamos negociar. Não. Senão não era Deus. Se nós pudéssemos negociar com Deus, então, onde está a soberania de Deus? Não. Deus cuida. Temos um Deus que, por mérito, por base na obra de Jesus Cristo, Ele cuida de nós. E é tão bom, não é, irmãos? Temos um Deus que cuida de nós. Ele cuida do vosso sono. Ele renova as vossas forças enquanto dormem. Ele dá-vos capacidades para trabalharem, dá-vos forças, dá-vos saúde. Ele tem cuidado de nós. Mas o que é que nós fazemos com o cuidado de Deus? Devemos glorificar ao Senhor. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que nos concede é levar-nos a nós, a olharmos para Ele e o reconhecemos como Deus, a glorificá-lo, a reconhecer que não é por nós que nós obtemos aquilo, é porque Ele é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que se dá. Como diz o versículo 20, ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus dia a dia, porque Ele tem cuidado de nós. Quando chega ao fim do dia, glorificá-lo, porque o seu amor foi manifesto para conosco. Então esta é uma primeira bênção que Paulo refere e que invoca, e dá certeza que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Mas vemos uma outra bênção, que é o carinho dos irmãos. Vemos aqui uma igreja que é reconhecida pela sua dádiva. E é claro que uma igreja que se dá é uma igreja que acaba por receber o carinho dos outros também. Não apenas a gratidão do apóstolo Paulo, como ele já expressou, mas também vemos aqui outros a não ficarem indiferentes àquilo que a igreja estava a fazer. Não havia como ficar indiferente àquilo que a igreja estava a fazer pelo apóstolo Paulo. Era algo que se via, era algo que transbordava para os outros, e por isso nós vemos aqui esse carinho. Primeiramente, o apóstolo Paulo expressa o seu carinho por aqueles irmãos. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Saudai a cada um. Reparem que ele não diz saudai todos os santos em Cristo Jesus. Ele diz saudai a cada um. Quando nós olhamos para o início, há uma saudação em que sauda todos os fiéis. Agora aqui sauda a cada um. Cada um em particular.
Não fala na generalidade, fala no particular. E isso é algo extremamente importante. Isso mostra que todos aqueles que foram verdadeiramente salvos, que são filhos de Deus, estão no mesmo nível. Não há crentes de primeira e crentes de segunda. Todos nós estamos no mesmo nível. Podemos estar em fases diferentes no nosso crescimento, mas estamos no mesmo nível. Não há uns que vão ter lá uma mansão no céu e outros vão ter lá uma casinha pequenina. Não. A herança é igual para todos. O nosso Deus não vai fazer distinção. Não. Nós estamos no mesmo nível. E Paulo aqui vai expressar isso mesmo. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Mas não é apenas ele que expressa o carinho. Vejam só também os outros a expressar. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Também outros se associaram à saudação do apóstolo Paulo. Não é Paulo apenas a expressar o seu carinho, também aqueles irmãos expressam. Também aqueles irmãos fazem. E nós podemos pensar, mas quem é que estava com ele? Talvez Timóteo. Talvez os crentes que estavam em Roma, que estavam a evangelizar Roma. Talvez outros, que como vemos na carta aos Colossenses, também estavam com ele, Tíquico, Aristarco, Onésimo e outros. Também estes se juntam. Também estes expressam o seu carinho para com aqueles irmãos. Mas diz mais ainda no versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Especialmente da casa de César. Muitos daqueles possivelmente não conheciam a igreja, mas tinham ouvido falar dela. Tinham visto a preocupação daquela igreja em enviar Epafrodito para estar com o apóstolo Paulo. Sabiam que aquele servo do Senhor tinha vindo lá. A igreja o tinha enviado para estar. Podiam não conhecer a igreja, podiam não ter estado lá a assistir a um dos cultos, mas sabiam o que aquela igreja fazia. Sabiam do testemunho daquela igreja, sabiam da forma como ela se dava. E vemos que eles se juntam aqui, expressando o seu amor. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque também o evangelho chegou à casa de César. É claro que quando pensamos na casa de César, não podemos pensar na esposa de César, não podemos pensar nos filhos, mas talvez a uma família mais alargada. Aos escravos, aqueles que estavam dependentes de César. O evangelho chegou lá. Chegou à casa de César. Chegou lá, impactou estes homens e mulheres, transformou-os. Também chegou aos soldados. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A prisão de Paulo produziu belíssimos resultados. Salvação. Nós vemos como Onésimo foi salvo, como o apóstolo Paulo gerou Onésimo nas suas prisões. Vemos também o ânimo que a prisão de Paulo, aquilo que ele estava a fazer, promoveu nos irmãos. Vemos também a correspondência marcante a partir da prisão. Tanto esta carta como a carta dos Efésios, Colossenses, Filemão, foram escritos no mesmo tempo, na mesma situação. E a própria evangelização dos soldados. Quando nós olhamos para este carinho expresso aqui por estes irmãos, irmãos que não conheciam aquela igreja, mas que se juntam a Paulo para saudar, especialmente os da casa de César, nós vemos que aquele que ama é amado. Aquele que demonstra amor acaba por receber amor. E esse é o princípio. Se nós queremos ser amados, precisamos amar. Se nós queremos que as pessoas sejam generosas para conosco, nós precisamos sê-lo primeiro.
Este é o princípio. Jesus disse: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O amor contagia e provoca boas reações, bons resultados. O amor de Deus contagiou-nos. O amor de Deus salvou-nos. E o amor que demonstramos, esse amor que vem de Deus, também vai contagiar. Também vai tocar vidas. Então esta é uma outra bênção que nós encontramos aqui. Se por um lado nós vemos o cuidado de Deus, por outro lado também vemos o carinho dos irmãos. Mas encontramos no último versículo, que é o desejo que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Este é o terceiro ponto. A graça de Deus. A graça de Deus sobre estes irmãos. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. A carta começa e termina com a ação de graças. A carta começa e termina em que Paulo expressa graça para com estes irmãos. Paulo desejava ver as igrejas dominadas pela graça de Deus, isto é, pelo amor, pelo poder de Cristo, através do Espírito Santo. E quando nós olhamos para esta carta, nós encontramos aqui uma igreja cheia da graça de Deus. Uma igreja que transbordava graça e por isso podia servir de graça também para os outros. O seu carinho amoroso por Paulo, o seu testemunho de fé, o seu amor para com a obra de Deus, revelava uma igreja cheia de graça. Uma igreja que tinha sido agraciada por Deus e que estava também a agraciar outras vidas. E essa graça que operava nos santos nas igrejas é mais um presente do Deus dadivoso. Ele derrama sobre nós a sua graça. Ele já derramou sobre nós a sua maravilhosa graça, que é a salvação. Ele derrama a sua graça. Ele permite-nos que nós, no dia a dia, experimentemos as suas bênçãos. O apóstolo Paulo desejava que a graça do Senhor seja com o vosso espírito. E aqui podemos perguntar, mas por quê? Seja com o vosso espírito. Por que ele não termina assim? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Mas aqui, em particular, ele diz a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Por quê? Por que ele terá dito isso? Havia uma razão. Esta carta que nós estudamos, ela foi escrita para confortar os crentes. Foi escrita para ajudá-los a ultrapassar a situação difícil. Por um lado, eles tinham ficado tristes. Tristes porque o apóstolo Paulo estava preso. Tristes porque aquele que com eles deu origem àquela igreja estava preso. E era natural estarem tristes. Era natural ficarem tristes. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu estou preso, mas o evangelho continua a ser anunciado. É por isso que o apóstolo Paulo fala dos contributos do evangelho para animar estes crentes que estavam tristes diante da realidade do apóstolo Paulo. E por isso era necessário eles serem confortados no seu espírito. Mas também por causa da situação de Epafrodito. Epafrodito esteve quase à morte. Esteve muito doente. E possivelmente esta igreja ficou triste por causa daquela situação. E por isso Paulo também procura confortá-los, dizendo que ele já melhorou, dizendo que em breve estará com eles. E nada melhor que a graça do Senhor para animar os corações que estão tristes. Nada melhor a graça do Senhor para confortar aqueles que estão a passar por momentos difíceis.
como nós precisamos da graça do Senhor para confortar o nosso espírito. Porque às vezes nós podemos ter um semblante, mas só nós mesmos sabemos como estamos lá por dentro. Às vezes nós podemos nos apresentar com um sorriso nos lábios, mas esse sorriso no lábio é para esconder algo desconfortável que nós estamos a viver. Que a graça do Senhor seja com o nosso espírito. Que a graça do Senhor possa confortar os nossos corações. E se há algum dos irmãos ou irmãs, amigos ou amigas, que está desanimado, que está triste, o nosso desejo é que a graça do Senhor seja convosco. Seja com o vosso coração, seja com o vosso espírito. Porque nós temos um Deus dadivoso, um Deus de amor. E que o poder do amor, tal como nós cantamos, possa vos tocar profundamente. Que sejam atraídos por esse amor e que possam desfrutar de alguém que realmente se preocupa convosco. Desfrutar da companhia de alguém que não se afasta de vós, mas que está sempre convosco. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Este é o nosso desejo, é a nossa oração e serve para todos nós e que nós possamos desfrutá-la em cada momento.